No quadro Falando com o Especialista de hoje, eu vou conversar com a professora Adriana Ferreira, doutoranda com foco em sucessão e mestre em liderança e Master Coach. Nós vamos comentar sobre a sucessão familiar. Professora Adriana, um prazer recebê-la mais uma vez no programa Falando em Gestão. Muito obrigada, Ederson. O prazer é todo meu. Professora Adriana, nós estamos falando de um tema bastante interessante e que principalmente em Goiás, que é um estado que eminentemente as empresas são familiares, nós vamos falar hoje de um tema bastante interessante, principalmente para o empresariado goiano, que é sobre sucessão familiar. Professora Adriana, como que se dá esse processo de sucessão? Porque, na verdade, diferentemente do que nós percebemos hoje, o que as pessoas andam comentando sobre sucessão, na verdade é um processo sucessório. E um processo é muito mais sistêmico do que apenas quando se fala em sucessão. É isso mesmo? É isso mesmo, Ederson. É sistêmico. Se você não iniciar de uma forma bem original, e quando eu falo original, por quê? Tem que ser através do genograma da família. Então, você não pode pegar um modelo e implantar, muito pelo contrário, você faz um estudo do genograma dessa família, um estudo do patrimônio dessa família, para você iniciar todo o processo de sucessão. E ainda sugere à família, né, porque a gente faz uma sugestão, que ela se organize enquanto empresa. Então, é um processo que você trabalha a família e o negócio. E se não trabalhar os dois, infelizmente, um deles fica comprometido. Eu acredito, professora, que quando se estabelece um processo, né, e aí, obviamente, que separar o negócio da família é a grande dificuldade que se tem dentro das organizações familiares. E o processo sucessório tem ferramentas para viabilizar essa separação entre o negócio e a família? Sim, tem. E é muito interessante porque a gente deve fazer uma divisão, a família, o negócio e a gestão, Ederson. Porque se você trabalhar a família, é perfeito. Você faz um conselho familiar, você constitui esse conselho. Para você trabalhar o negócio, você implanta governança, traz uma certificação ISO, ou seja, você organiza internamente. Mas e a gestão? Quem da família fica na gestão? Quem da família hoje sai da gestão e fica somente no conselho da família voltado para o negócio? Então, é isso que você falou, é um sistema e precisa ser trabalhado e olhado todo o sistema, senão um dos aspectos faz com que haja muitos conflitos. E dentro desse fator familiar, eu acredito, professora Adriana, que nós temos ainda um grande problema, que é a questão principalmente das emoções, né? Porque separar negócio da família, e a família está sempre ligado à questão da emocionalidade, eu acredito que esse é um grande desafio também dentro do processo sucessório. Esse é um desafio que nós temos que ter muito cuidado e é o que você falou, as pessoas não olham para esse aspecto. Aí o que acontece? A emoção fica como se fosse algo, não, nós sabemos nos organizar internamente através das nossas emoções. O que a gente percebe é que esse é o grande gargalo, né? Porque a família ela tem o hábito de discutir o negócio na mesa do jantar. No almoço de domingo, e aí ela traz o negócio para a mesa familiar e nem sempre as pessoas estão preparadas para discutir o assunto do negócio no almoço de domingo. Então, o que a gente precisa fazer? Dentro desse sistema, quando a gente fala preparar a família, nós preparamos essa família emocionalmente para que ela possa assumir. Então, ela passa de empresa familiar para família empresária. Uma família consciente, nós fazemos um protocolo familiar para que essa família acerte às regras. Como dito popular, o que é combinado está tudo correto, né? Então a gente faz um protocolo familiar para que essa família possa gerenciar a sua convivência. Professora Adriana, claro, nós estamos falando aí de empresa familiar, acho que o primeiro passo do dono da organização, do fundador da empresa, é pensar, claro, nesse processo sucessório e principalmente pensar na preparação da nova geração para o negócio. Qual que seria o primeiro passo que esse empresário ele precisa buscar no momento em que ele acha que é o momento de preparar a nova geração para o negócio?
Olha, o primeiro passo é que ele faça um diagnóstico, que ele faça um genograma da família. Ele precisa saber se os filhos são menores, ok. Se os filhos são maiores, Ederson, a gente tem os aspectos de como se esses filhos já casaram, que regime de bens eles casaram, se eles estão dentro da empresa, se as suas esposas estão dentro da empresa. Então, o primeiro passo é um diagnóstico. O segundo é quem tem as competências, habilidades para ficar na gestão da empresa, na gestão do negócio. Esse é um segundo passo. E é um segundo passo que tem que ser muito bem conversado, porque muitas vezes você tem filhos que estão na gestão, não gostariam de estar, filhos que não estão e gostariam de fazer parte do negócio. Então, para esse diagnóstico, é interessante que seja feito por um profissional habilitado, né, que seja especialista em processo sucessório. Exatamente. É necessário que ele veja e que ele tenha uma experiência com a empresa familiar. A empresa familiar, no que diz respeito à gestão, à cultura, ela se assemelha à outra, mas o fato de ser familiar, você traz um emaranhado emocional e isso pode dificultar ou facilitar esse processo. Então é necessário que o empresário olhe para um consultor específico que tem uma habilidade, uma competência para trabalhar com empresas familiares. O que a gente percebe muito na prática, professora Adriana, a gente que está diariamente dentro das organizações, principalmente nas empresas familiares, existe uma confusão muito grande de papéis, né? Então tem a questão da confusão dos papéis e tem, aliado a isso, nós temos a questão de que muitas das vezes esses papéis não estão muito bem definidos, né? E os processos também não estão muito bem definidos. E a gente percebe que muitas das vezes o empresário, na expectativa de resultados muito emergentes, contratam consultorias que não têm as habilidades e as competências necessárias para trabalhar numa consultoria de uma empresa familiar e principalmente de estabelecer um processo sucessório que a gente sabe que tem questões jurídicas que precisam ser levadas em consideração e que são extremamente importantes dentro desse processo sucessório. É isso mesmo, professor? É isso mesmo. As questões jurídicas e contábeis, elas são os pilares de uma transformação. E as questões jurídicas, falando aqui especificamente, elas podem gerar para o empresário questões sucessórias mais adiante que talvez inviabilize a própria empresa para aquele que vai suceder, para o sucessor. Então é preciso olhar para as questões jurídicas, é preciso olhar para as questões contábeis, que elas são essenciais. Então é um sistema mesmo, Ederson, o jurídico, o contábil, o emocional, né, o afetivo, e é preciso que esse diagnóstico e esse plano de trabalho seja com uma equipe multidisciplinar e que essa equipe também interaja muito bem. Maravilha! Esse assunto é de extrema importância, muito importante para as empresas goianas e familiares. Nós vamos continuar falando desse assunto no próximo bloco. Professora, é um minuto só, não saia daí, já voltamos com o quadro Falando com o Especialista. É um minuto só. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. O Grupo Destra atua no mercado há mais de 8 anos e oferece serviços de excelência em soluções empresariais integradas. Conta com uma equipe de mais de 50 colaboradores, divididos nas áreas de inteligência contábil, consultoria empresarial e formação profissional. O sucesso do trabalho do grupo está diretamente ligado à intensa paixão e à habilidade dedicada aos clientes e o respeito e confiança do mercado. Grupo Destra, 3954-6888.
Estamos de volta com o quadro Falando com o Especialista e eu estou conversando hoje com a professora Adriana Ferreira. Estamos falando sobre sucessão em empresas familiares. Professora Adriana, nós estávamos falando no bloco anterior que esse trabalho do processo sucessório ele é um trabalho de fato realizado de uma forma sistêmica e também multidisciplinar, porque você precisa enxergar a organização nos mais diversos aspectos, não é isso? Sim. Uma coisa extremamente importante que eu queria deixar para os nossos telespectadores, professora Adriana, e principalmente para os empresários goianos que possuem hoje empresas familiares e que estão aí caminhando para a segunda geração e que essa geração precisa estar preparada para dar continuidade a esse negócio, né, para perpetuar esse negócio, principalmente dentro dos aspectos contábeis, jurídicos, né, e processual que nós sabemos que envolve um processo sucessório. Esse empresário que quer preparar essa próxima geração para assumir esse negócio, esse processo dura hoje, em média, quanto tempo? Existe uma regra, existe uma perspectiva de tempo para preparar essa geração para assumir o negócio? Como que se dá isso na prática, professora? Olha só, não tem um tempo específico, sabe, Ederson, mas o que ele precisa é começar imediatamente. Vamos supor que ele tenha filhos pequenos ainda, nós preparamos para ele um programa de visita dessa criança, dela começar. Para você ter uma ideia, no Rio Grande do Sul tem famílias que iniciam esse processo com as crianças aos 5 anos. Aos 5 anos? Aos 5 anos. Então, elas passam a frequentar a empresa uma vez por semestre. A viverem o negócio. A viverem o negócio, elas brincam, né? Como se fosse uma mini produção. Adriana, meus filhos já estão crescidos, então é rápido que isso precisa começar. Por onde nós começamos? Primeiro, nós precisamos saber se aqueles jovens, eles realmente querem participar da empresa. Caso eles não queiram, fica até pode parecer um pouco indelicado, mas eles têm que seguir a vida deles, né? Dentro daquilo que eles desejam, mas se eles quiserem ficar, nós temos que olhar para as competências que eles precisam adquirir, para as habilidades que eles precisam adquirir. Eles têm que conhecer o negócio, Ederson, e conhecer o negócio demanda tempo. Eles têm que passar por vários departamentos, unidades de negócio, para que eles possam experimentar. Então, é um processo que eu diria, no mínimo, 5 anos, para que esse jovem esteja pronto para poder assumir um cargo gerencial. No mínimo 5 anos. Caso contrário, você vai colocar um jovem e ele vai se desgastar muito. Nós estamos falando de assumir um cargo gerencial dentro da organização. Não estamos falando ainda da sucessão propriamente dita. Muito interessante isso, professora. Eu trabalhei dentro de um grande grupo empresarial em Goiânia, que esse grupo detinha dentro dele diversos negócios, e se começou, né, cerca de mais ou menos 12 anos atrás, o processo sucessório desse grupo. Os filhos da segunda geração do grupo passou por todos os negócios, por todas as empresas, entendeu profundamente a atividade de cada um dos negócios, do ponto de vista inclusive operacional, né? Foi para campo, conheceu o negócio e ainda hoje, depois de 12 anos, ainda não aconteceu a sucessão do negócio. Trabalha hoje dentro do grupo, dentro de uma atividade gerencial, mas ainda não ocorreu a sucessão. Essa é uma realidade que a gente percebe, Ederson. Você tem que preparar esse jovem. Preparar e sentir, né, se de fato essa geração, né, se o sucessor, ele realmente está correspondendo àquilo que precisa, né, dentro do processo sucessório. Porque às vezes tem uma estimativa que seja de 5 anos, mas como não houve as respostas necessárias, precisa de fato então protelar isso um pouco mais. E a gente precisa pensar numa hipótese. Se esse sucessor, e eu vi isso acontecer com um jovem, ele estava sendo preparado e o pai faleceu. Ele assumiu a empresa imediatamente, mas ele estava pronto para fazer isso? Não. O que foi feito? Contratou-se uma pessoa do mercado para ajudá-lo e dar suporte naquele momento. Então, ao empresário, prepare seus filhos, esteja preparado, porque a nossa finitude
ela é uma realidade, Ederson, né? Nós ficamos pensando, imaginando que vamos estar aqui para sempre e não é assim. Pode acontecer um imprevisto muito mais rápido do que o que nós esperamos. Então, é necessário uma preparação desse jovem e, principalmente, não cobrar desse jovem além da maturidade, das competências que ele desenvolveu. Caso contrário, ele se desinteressa. Quando você falava, professora Adriana, sobre a preparação, né, desse sucessor para assumir esse negócio e começar, claro, o quanto antes, né, essa preparação, eu estava aqui justamente pensando no grande desafio que é ser empresário hoje no país. Né, no momento em que nós hoje não concorremos mais com o nosso vizinho da esquerda e nem da direita. Nós temos uma concorrência hoje que ela é global, que ela é mundial. Então, ou seja, a dinâmica do negócio ela vem mudando muito ao longo dos anos, até porque nós temos aí as influências da política, as influências da economia. Então, uma série de mudanças que vem acontecendo hoje no mercado que faz com que as competências desse empresário para perpetuar de fato o negócio hoje no mercado, ela precisa ser diversas e múltiplas, né? Então, ou seja, eu tenho que de fato pensar no processo sucessório, principalmente porque hoje ser empresário no Brasil requer uma dinâmica muito forte para você sobreviver o dia a dia das empresas. E você falando isso, eu lembrei de uma fala de um empresário. Mas, Adriana, eu não estudei tanto assim e eu consegui construir tudo que eu construí. Era um outro momento. O verbo foi feito corretamente, né? Eu consegui. Não consegue mais. De agora em diante, para você trabalhar com a segunda geração e ela assumir o negócio, ela tem que estar preparada. E preparo significa conhecimento, em especial. E assessoria, uma boa assessoria para que esse jovem ele possa ter informações adequadas para tomar decisão. Maravilha. Professora Adriana, obviamente que a gente não poderia deixar de falar sobre o processo do coach e o papel do coach dentro de todo esse processo sucessório. A senhora que é Master Coach, uma pessoa que já está no mercado atuando como Master Coach há muitos anos e eu conheço o seu trabalho e sei, né, do profissionalismo e do empenho que você tem hoje, da paixão que você tem, né, pelo método, pela metodologia. Eu gostaria que você falasse para os nossos telespectadores e principalmente para os empresários que se encontram hoje, né, no momento de tomar uma decisão pelo processo sucessório, o que o coach ele vem contribuir dentro desse processo sucessório? Então, eu acredito na metodologia. Eu vejo, e já foi aplicado em algumas famílias, que o maior resultado que o coaching traz é a integração do negócio e da família. É o alinhamento entre aquilo que a família deseja para ela enquanto família e aquilo que a família deseja para o negócio. E você alinha as pessoas e ajuda a alinhar com o negócio. Olha, Ederson, o que eu tenho visto é um resultado muito positivo. Você alinha a primeira geração com a segunda, você alinha às vezes a terceira e ao mesmo tempo o alinhamento com o negócio. E é por isso que você fala, e eu lembrei, acho que foi no primeiro bloco, a questão do sistema, de trabalhar a gestão e trabalhar os processos. Se você conseguir alinhar expectativas de vida pessoal do negócio e o negócio já está organizado, com certeza é extremamente, vai gerar para essa família um resultado muito positivo. Então, mas é imprescindível que venha o coaching, a gestão e esse alinhamento. Maravilha. Então, o coach ele vem com uma metodologia utilizada dentro de todo o processo sucessório, principalmente para ajudar, então, no alinhamento de todo esse processo. Professora Adriana, eu quero agradecer imensamente a sua participação no nosso programa, com um tema tão importante, e eu acho que nós temos que voltar em outros programas para poder continuar falando desse tema que é importante, vital para as organizações, eu digo hoje, principalmente as organizações do estado de Goiás, e que tem muito para ser conversado e ser discutido, né? Então eu quero te agradecer e dizer que o nosso programa está sempre à disposição para discutir sobre o processo sucessório. Ederson, eu quem agradeço e é um prazer falar sobre esse assunto. Chegamos ao fim desta edição, um grande abraço e até o próximo programa. E eu termino o programa com a seguinte frase: 100% do seu sucesso
ou do seu fracasso está baseado nas suas ações. Sorte ou azar são acontecimentos aleatórios e são resultados das suas escolhas diárias. Douglas Carvalho. Até o próximo programa. Um grande abraço.